agora, no Metrópolis. Isso foi um apelido que o Grande Otelo me botou 5 minutos antes de começar o programa. E ele achava que Carlinhos, como meus amigos me tratam, os íntimos, Carlinhos, ele achava que os negrão desse tamanho, que chamaram Carlinhos, era um Mussum. Ele me pôs esse apelido 5 minutos antes de começar um programa de humorismo que nós fazemos mise-en-scène. Eu acho que a minha obra, ela vem um pouco dessa vontade de estar experimentando. Desde o meu trabalho de estúdio, eu não fazia só uma coisa, né? Uma pintura foi virando uma escultura e foi virando formas de impressões e diversos tipos de materiais e texturas. Como uma caixa de Pandora, né? E se você abre essa caixa, é o homem, porque essas partes são a cabeça, o corpo, os braços e as pernas, e o elefante. Que é uma representação simbólica de tudo isso. É a grande alegoria. Oi, bem-vindos ao Metrópolis. Boa noite. O programa de hoje começa falando de um dos mais carismáticos humoristas brasileiros. Estamos falando de Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum, o Mumu da Mangueira, muito querido. E todo mundo conhece seu trabalho com os Trapalhões, ao lado do Renato Aragão, do Dedé Santana e do Zacarias. Mas o Mussum tinha uma carreira em outros palcos também, na música, com os originais do samba. E para falar sobre a vida deste mitos da comédia brasileira, tá aqui com a gente o escritor Juliano Barreto. O Juliano que acaba de lançar a biografia Mussum Foreves, Samba, Mé e Trapalhões. Tudo bem, Juliano? Tudo bom, Adriana? Tudo ótimo. Eu sou muito fã do Mussum, gente. Nossa, quem não é, né? Não, muito fã. E eu vou mostrar aqui. Gente, desculpa aqui, ó, meu papel. Minha biografia tá cheia de... Pra quem que eu mostro? Pra vocês, pra cá. Tá cheio de papelzinho aqui, porque eu fui marcando coisas interessantes para a gente destacar aqui na entrevista e também porque eu adoro o Mussum e eu queria depois dar uma repassada e lembrar de tudo isso. Foram muitas pesquisas, muitas entrevistas, né, Juliano? O que te motivou? Você também é fã do Mussum? Sim, na verdade começou no boteco essa história. Ah, então depois, ótimo, é bom uma lugar sexta-feira, depois do trabalho, conversando com um amigo que tinha lançado um livro. O livro dele tinha entrado, o nome do livro é Crash, a história da economia, uma breve história da economia. Tinha entrado no top 20 o livro dele, eu falei, pô, top 20, mas você tinha que fazer um livro popular aí para chegar no top 1, você tem que fazer um livro realmente popular, por que você não faz a biografia do Mussum? Veio porque estava tomando cerveja, bar, todo esse ambiente assim de Mussum mesmo. Surgiu a ideia e daí para frente falar com a família, falar na editora, né? Teve todo um processo para conseguir a autorização. Uma vez que consegui a autorização, foi uma pesquisa muito gratificante, né? Porque fui descobrindo, já era fã, mas fui descobrindo muita coisa além do que eu já conhecia. Pois é, biografia é isso mesmo, né? Esse tipo de trabalho é pra gente ir descobrindo. Eu também descobri muitas coisas. O Mussum, conhecido como Mussum dos Trapalhões, já tinha uma carreira bem consolidada antes de entrar para essa trupe, né? Mussum do samba, a música era a paixão dele. E ele sempre dividiu, né? A gente dividiu originais com os Trapalhões e no início dividia o samba com o serviço militar, com a carreira militar, né? A vida inteira ele sempre teve pelo menos 2 ou 3 funções, né? Junto com o samba, que ele não largava a mão nunca. Ele foi ator, foi mecânico, trabalhou como cabo da aeronáutica. Mais tarde com cinema, com shows em circos, no Trapalhões, né? Ele nunca parou de fazer o samba, mesmo depois que ele entrou para o Trapalhões, que era um grupo que demandava muito dele, ele continuava fazendo disco solo, gravou muita coisa com Fundo de Quintal, gravou muito compositor novo, né? Então ele fez discos solos, nunca largou a mão do samba. Agora, ali nos anos 60, ele, inclusive, precisava dessa carreira militar, porque o samba não dava dinheiro nenhum, né? Sim. Era pura paixão, né? A gente tem até umas fotos bem do início, ali nos anos 60, do Mussum. Aí já é o Mussum já nos originais do samba. Então, conta, nos anos 60, como é que era? Começou aquela coisa de ver jogo no Maracanã,
Começou aquela coisa de ver jogo no Maracanã, conhecer o pessoal do samba ali na geral, junto com o pessoal. Acabava o jogo, ia pro Morro da Mangueira, ia pro Salgueiro, acabava conhecendo todo mundo. E na Praça Tiradentes, com vários sambistas, ele entrou para um conjunto do Carlos Machado, que era um grande produtor da época. Entendi. Dali foi pro Copacabana Palace, fazer aquele show de mulatas. Viajou o mundo, viajou a Europa, América do Sul. E dentro dessa galera que ele fez o próprio conjunto, que eram os originais. Daí pra frente começou o trabalho mais autoral, gravar composições de artistas mais conhecidos. Mas é engraçado, porque assim, apesar de ser no Rio que começa tudo, em São Paulo que explodiu mesmo nos festivais. Foi exatamente nos festivais que o Mussum conseguiu, e os originais, na verdade, foram lançados, né? A primeira Bienal do Samba, Elis Regina, com o Mussum, defendeu Lapinha, né? Isso. E venceu. Que é uma coisa que se você vê, tem na internet, dá pra ver, arrepia, porque a Elis é Elis e os caras faziam o fundo muito perfeito para ela, tanto que assim, depois de Elis, eles tocaram com o Jair, com a Elza, com o Martinho da Vila, com o Paulinho da Viola. É uma lista de nomes assim que é só primeira linha, assim, não tem fala assim, eles fizeram uma música mais ou menos, não, é Jorge Ben, é Vinícius, é Roberto Carlos, eles tocaram... Maravilhoso, né? Primeiro time mesmo. O livro tem várias fotos, a gente tem fotos de música do livro. E nessas fotos a gente vê, desde o início, assim, da carreira do Mussum nos anos 60, viajou para o México, bem magrinho, aí depois ele cantando com outras pessoas, e ele participando dos shows do Jair Rodrigues fora também, né? Esse show é uma das descobertas mais legais, né? Que é um show no Olympia, que é aquela Imagina, em Paris, né? Que a gente, às vezes, até sabe do Olímpia, que tinha aqui em São Paulo, mas do Olympia a gente nem sabe direito a história. E quando você vê, poxa, um palco que recebeu Rolling Stones, Beatles, Sinatra, Edith Piaf, eles foram lá com o Jair Rodrigues e os franceses subiram na mesa. Tem uma passagem que o Jair contou antes de falecer, né? O Jair deu um depoimento super legal pro livro. Ele falou que no show do Olympia, o Jair desceu do palco e entrou pelo meio das mesas, das cadeiras, os franceses foram atrás, ele não conseguia voltar, ele saiu para a rua e todo mundo veio atrás. Foi meio que um carnaval em Paris por causa dos caras. Então, esses caras faziam shows incendiários, né? Não era um show mais ou menos, né? Eles realmente faziam belos shows. Assim. Maravilha. E ele sempre teve essa veia humorística, ele sempre foi a pessoa da turma, desde o início, né? Sempre foi o cara que conta piada, o cara que se destacava porque era engraçado, porque conversava com todo mundo, né? Esse Mussum que a gente vê nos Trapalhões é muito do Antônio Carlos, né? Eu consegui conversar com um colega dele na aeronáutica, né? Porque ele foi cabo da aeronáutica há 8 anos, quase 9 anos. E ele falou, o Mussum era o cara que no refeitório ele tirava sarro de todo mundo, já era aquela coisa, né? Mesmo, imagina, ambiente militar, anos 60, puta clima pesado. E ele estava lá no meio tirando sarro de todo mundo, dava apelido para todo mundo, chamava ele de fumaça, aí ele já também chamava os outros de apelidos aí impublicáveis. Que é melhor não. Quer ver, a gente separou, tem um programa clássico que é o MPB Especial, que foi gravado em 1972, o início, né, ele estava começando ainda a pensar em trabalhar com os Trapalhões, que não chamavam-se nem Trapalhões ainda, Insociáveis né? ainda. Eram os Insociáveis. E aí ele já conta uma história essas histórias antigas dele do México, da viagem dos anos 60. Dá uma olhada. Hablamos, nós outros. Claro, não tenha dúvida. Acá se queda todo bem, eu tenho hambre. Mas no início nós falamos, era fueme mesmo, fueme, cueca-cuela, mas depois fomos descascando o negócio. Agrijones, ensalada. Igual o Manso, porque chegamos até, porque batata é papas, né? Mas chegamos até a se complicar, pedir boatuato, mas... boatuatuinhas. Que ótimo! Essa aí foi a viagem mítica ali nos anos 60. É que aquela piada que ele fez sucesso em Acapulco antes do Chaves, né? O pessoal, eles chegaram lá, não eram originais ainda, né? Chamava os 7 Modernos do Samba, mas os shows fizeram tanto sucesso que virou Los Siete Diablos de la Batucada. Virou aquela coisa, além do show, o Carlos Machado, que era o produtor deles, levava sempre uma pessoa imitando Carmen Miranda. Tinha um show de música brasileira, variado, né? Tanto que a Carmen Miranda era a Marília Pêra, pra você ter uma ideia. Pois é, não... Era um show, super show. E eles se destacavam do show porque, assim, o grupo dos 7 Modernos eram 7 passistas de escola de samba que também eram ritmistas.
Então a gente está acostumado a ver o Mussum mais pesadão, mais bonachão, mas era um passista que dava cambalhota no palco, pulava com as 2 pernas para cima. Era aquele passista que hoje não tem tanto mais, né? Não tem, e é bom, a vida dele, o sucesso nos Trapalhões depois, que começou ali no começo dos anos 70 e depois se estendeu, fez com que no começo dos anos 80 ele tivesse até que abandonar os originais, né? Não dava para fazer mais as 2 coisas, né? E foi uma coisa que ele empurrou com a barriga o máximo de tempo possível, mas o que acontecia? Chegava originais do samba para tocar numa cidade e já tinham faixas assim, Mussum e os originais do samba, não eram mais originais. O público, às vezes, chegava criança para ver o show do originais, que não tem nada a ver. E chegava no hotel, tinha criança esperando, o público esperava o Mussum contar piada no show. Entendi. E não é a pegada. O Originais do Samba, ele até teve uma veia humorística muito forte, sucessos, né? O Assassinato no Fundo do Mar, né? Que é bem engraçado. Mas é um repertório, né? Que toca Vinícius de Moraes, toca não era uma coisa infantil. Então, assim, o Mussum insistiu muito, mas não conseguiu. Chegou uma hora que o Trapalhões cresceu demais. Porque o Trapalhões era 80% da audiência da TV, né? Era uma coisa, um fenômeno estrondoso, né? É um fenômeno que não existe coisas para comparar hoje em dia, né? Então, era grande demais o Mussum dos Trapalhões. Ele acabou saindo dos originais com choro, com idas e vindas. Tentou continuar, foi e voltou. Mas não foi uma briga, deu. Não teve uma coisa assim, tipo... ele ficou muito estrela e saiu. Não, é que não deu mesmo. Agora, o Foreves, todas essas palavras terminadas em IS, isso não nasceu nos Trapalhões, nasceu lá na escolinha do professor Raimundo, no início, numa das primeiras participações dele, né? Quer dizer, que isso ele levou ali para os Trapalhões, mas já era um personagem já consolidado, né? Foi um presente do Chico Anísio, né? Acho que não tem outra forma de falar que não presente, né? Porque deu os 3 bordões para o Mussum começar a ser o Mussum, que era como de fates, não tem problemas, e tranquiles. Só que o Mussum não decorava texto. E nunca decorou, até... Ele fez Alto da Compadecida, ele decorou texto, mas fora isso, nunca. E ele inventava outras palavras, né? Tanto que, assim, se você pesquisar ou ver os vídeos aí, tentar ver uma lógica... Não tem. Ele falava na hora, ele inventava na hora. Ele inventava essa história. Então começou com esses 3 e aí abriu a porteira. E aí abriu a porteira. Muito bem, Mussum Foreves, aqui do Juliano Barreto. O livro, a gente falou muito aqui da história do Mussum, mas o seu livro, você contextualiza muito essa época, a importância do samba nessa época, a criação dos Trapalhões. Quem gosta de televisão, quem gosta de música brasileira, vai gostar muito aqui. Eu achei até ele pouco romanceado, mas com muita informação, gostei bastante, Juliano. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. Obrigado. Foi um prazer. Gente, a gente faz uma rápida pausa agora e daqui a pouco você vai ver a nova instalação de Maria Bonomi e também o livro que compila a obra recente do artista plástico Duda Penteado. Antes, dá uma olhada nos destaques da programação cultural do estado de São Paulo e a gente volta. O artista plástico Duda Penteado acaba de lançar um livro que é uma retrospectiva dos últimos 10 anos de sua carreira. Escultor, muralista e artista multimídia, Duda dedicou um dos seus últimos trabalhos à causa social. Ao criar Sinfonia Plástica, ele tenta aproximar pessoas de diferentes classes sociais, idades e formações em nome da arte. Você é um artista que costuma dizer que é experimental.
Quem é Duda Penteado? Eu acho que a minha obra, ela vem um pouco dessa vontade de estar experimentando. Desde o meu trabalho de estúdio, eu não fazia só uma coisa, né? Uma pintura foi virando uma escultura e foi virando formas de impressões e diversos tipos de materiais e texturas. Então, assim, já o meu universo plástico era uma coisa de experimentação. Mas aí, como você vai vendo outros caminhos e principalmente indo para os Estados Unidos, que tem essa raiz muito forte da pesquisa na universidade, eu fui me reencontrando. Desde o meu projeto que eu fiz com o World Trade Center, quando eu tive a chance de trabalhar uns pedaços das vigas, eu tive acesso, as pessoas se transformam, se revelam. Duda Penteado vive entre os Estados Unidos e o Brasil há quase 20 anos. E foi a partir de uma extensa pesquisa que surgiu a técnica criativa característica do artista, a sinfonia plástica. Eu sou maestro e trabalho com um grupo seleto que pode ser tanto preparado plasticamente a nível universitário, como não. Pode ser um grupo de crianças, de idosos ou até de várias idades. E eu crio um laboratório criativo que trabalha esse tema. Daí nasce a Sinfonia Plástica. De volta à sua terra natal para uma temporada, o artista prepara agora a série Fragmentos e Raízes e acaba de lançar o livro Duda Penteado, Artistic Revolution, Arte e Transformação. Esse livro é muito interessante porque ele fala um pouquinho de todas as minhas manifestações plásticas. Começa o meu trabalho intimista de estúdio, algumas performances, instalações e depois tem o Manifesto do Pijama, que o Metrópolis cobriu em 2010. A liberdade de expressão. Isso, expressa. O Manifesto do Pijama, ele é importantíssimo, porque ele traz a essência de engajar o público. É, na verdade, o manifesto ao inerte. E um sabor especial que eu falo dessa minha vontade de querer voltar a trabalhar no Brasil. Quem passa pelo vão central do Sesc Belenzinho não tem como não reparar numa obra gigante. A artista plástica Maria Bonomi, que tem quase 60 anos de carreira, é a responsável pela instalação. A ideia da artista é provocar no público uma conscientização sobre o que está acontecendo com o meio ambiente. Você foi convidada para criar uma nova instalação para essa edição do Projeto Vão do Sesc Belenzinho. Para o vão específico, esse espaço aqui, que quando veio o convite eu comecei a morar praticamente aqui, a transitar muito para ver quem era que ia ver, em que posição, em que ângulo. E a ideia foi saindo em cima da correspondência da descoberta do que era esse espaço. O que nós temos hoje em dia ocupando nossos espaços de vida são todos esses detritos mundiais, os plásticos boiando nos oceanos, a atmosfera poluída, os televisores, as sucatas tecnológicas, as questões dos celulares, tudo isso. Então eu fui fazendo representações até simples, né, dessas questões, fui colocando, e o sistema que eu trabalho, que é xilografia, eu fiz todas em xilografia. A artista Maria Bonomi é a quarta convidada do Projeto Vão do Sesc Belenzinho. A obra Circumstantian ocupa todo o vão central do espaço de convivência, criando um diálogo com o público. Como uma caixa de Pandora, né? E se você abre essa caixa, é o homem, porque essas partes são a cabeça, o corpo, os braços e as pernas, e o elefante. Que é uma representação simbólica de tudo isso. É a grande alegoria. Porque o elefante o que é? O elefante, por um lado, é o grande trambolho. E, ao mesmo tempo, ele é a grande vítima da poluição, ele é a grande vítima da predação, porque ele foi desde sempre destruído, morto, para ter as presas, a pele, o marfim, tarará, tarará. Então, o elefante é perfeito, aquele se encaixa. O
Os fãs do Pink Floyd estão em festa. Após 20 anos sem lançar material inédito, o grupo prepara novo álbum para este ano. A notícia foi dada pela mulher do guitarrista David Gilmour no Twitter e confirmada pela banda. The Endless River tem como material base composições de 1994, mesma época em que o Pink Floyd lançou seu último álbum, The Division Bell. Esse disco, aliás, ganhou uma edição especial de 20 anos. E a gente vai para o intervalo com um clipe dessa edição para a música Maroon Needs, feita pelo estúdio Hipgnosis, que já fez muitas capas para a banda. Dá uma olhada num trecho, a gente volta daqui a pouco. Neste último fim de semana começou a 45ª edição do Festival de Inverno de Campos do Jordão. A TV Cultura cobre o evento, inclusive desde a abertura que aconteceu no sábado. O concerto inicial foi com a OZESP e o seu coro, sob a regência de Marin Alsop. Na programação, uma obra-prima de Beethoven, a 9ª Sinfonia. E é com essas imagens que a gente termina o programa de hoje. Uma boa noite para vocês e até amanhã.